Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e nessa aula nós vamos aprender um pouquinho do entendimento de Aristóteles a respeito do movimento. O que seria movimento natural? Movimento violento? Tá curioso? Fique comigo. Depois da vinheta, tem mais! Então, como é que o Aristóteles ele vai entender o movimento? O Aristóteles ele entende o movimento de duas maneiras. Ele pode ser um movimento natural ou um movimento violento. O que seria cada um desses tipos de movimento? O movimento natural é aquele em que os corpos vão buscar o seu lugar natural, baseado na quantidade de elementos que cada um possui. Por exemplo, nós já aprendemos que o elemento terra e o elemento água, eles vão buscar o seu lugar natural descendo. Elemento ar, elemento fogo, vai buscar o seu lugar natural subindo. Então nós tínhamos um movimento ou de subida ou um movimento de descida. O que explicaria, por exemplo, uma pedra caindo? Essa pedra ela vai possuir uma grande quantidade do elemento terra. E por ela ter na sua composição uma grande quantidade desse elemento terra, naturalmente a pedra vai buscar o seu lugar natural, que é o centro da Terra. Neste caso, não há de se falar aqui em força gravitacional, em força atrativa. Para Aristóteles, era simplesmente um movimento natural das coisas. Era a natureza da pedra, por ter em sua composição uma grande quantidade de elemento terra. Se você analisa, por exemplo, a fumaça de um cigarro, o que explicaria esse movimento da fumaça do cigarro? A fumaça ela seria composta tanto por elemento ar quanto elemento fogo. E o seu natural, né, seria buscar o que? Um movimento de ascensão, um movimento de subida. Muito bem. O natural dos corpos, então, seria buscar o repouso. Estes objetos somente se movem caso sejam aplicadas forças externas. Ou seja, o Aristóteles ele entendia o seguinte: olha, o objeto naturalmente ele vai buscar o seu lugar natural. E uma vez que ele chegue, ele vai parar. Né? O natural é o corpo buscar o repouso, buscar o seu equilíbrio. Né? Então, toda vez que você quiser colocar esse objeto em movimento, você vai ter que aplicar uma força. Então, o movimento violento é aquele que é imposto a um corpo, ou seja, você tem que fazer uma força externa para colocar esse cara em movimento. Esse tipo de movimento é um movimento contrário à natureza do corpo, que tende a se mover para o lugar natural. Por exemplo, quando você tenta empurrar um carrinho de mão. O carrinho de mão, ele é pesado, ele é constituído do elemento terra. Então, ele está lá paradinho. Ele já atingiu o seu lugar natural, que é o centro, o chão, né? E para você conseguir iniciar o movimento e para que você consiga manter o movimento desse carrinho, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar uma força. Então, outra característica do movimento violento é que o movimento só existe enquanto houver uma força atuando. Por exemplo, você vai no supermercado e você quer andar com um carrinho de compra. Né? Para Aristóteles, esse movimento ele só é possível se você ficar constantemente empurrando o carrinho. Enquanto houver força aplicada no carrinho, teremos movimento. Essa era a concepção do Aristóteles. Ele também acreditava no seguinte, que quando essa força acabava, o corpo buscava o seu lugar, né, o seu lugar natural, que seria buscar o repouso. Né? Então, se você cessa a força, o carrinho ele acaba o movimento. Acabou a força, acabou o movimento. Lógico que o Aristóteles ele não compreendia o conceito de atrito.
Naquela época, o Aristóteles ele não conseguia compreender o que seria o atrito. O atrito, na verdade, se a gente olhar essa zona de contato entre a rodinha do carrinho, né, e o chão, nós vamos perceber que existem uma coisa chamada rugosidade, que são imperfeições, né, entre os corpos, e essas imperfeições elas se entrelaçam. Então, quando você coloca o carrinho em movimento, essas rugosidades, né, elas uma oferece força à outra, oferece uma resistência a esse movimento. Então, devido a essa dificuldade, né, o carrinho acaba parando. Então, não é porque a força acabou, é porque existe uma outra força, a força de atrito, que vai fazer esse carrinho parar. Mas isso são cenas para uma próxima aula. Então, com relação à velocidade, o Aristóteles ele acreditava da seguinte coisa: para Aristóteles, os corpos mais pesados eles deveriam chegar primeiro ao solo. Por quê? Corpos mais pesados tinham mais elemento terra. E por ter mais elemento terra, eles vão se esforçar mais para chegar ao seu lugar natural. Então, uma pedra e uma pena de galinha, se forem soltas da mesma altura, a pedra vai chegar primeiro. Por quê? Porque a pedra, por ter mais elemento terra, se esforça mais para chegar ao centro da terra. Outra coisa, o tempo de queda é proporcional ao peso do objeto. Ou seja, para Aristóteles, quanto mais pesado for um objeto, mais rapidamente ele tem que cair. Qualquer alteração nessa tendência de movimento diretamente para baixo ou diretamente para cima é entendido como uma violência ou uma corrupção da natureza. Como assim corrupção da natureza? Cara, a pedra ela está caindo, o natural dela é cair, você vem e bota a mão. Essa força que você fez, obstruindo a passagem da queda da pedra, você está fazendo uma corrupção da natureza. Você está fazendo um movimento de violência, né, à natureza desse objeto. Né? Ou quando você joga um objeto verticalmente para cima, ele sobe, mas o natural dele não é subir. O natural desse objeto, dessa pedra, é o quê? Buscar o seu movimento natural de descida. Outra coisa importante aqui, né, com relação a essa questão do tempo, se você pega uma bola de boliche e uma bola de tênis e deixa cair de uma mesma altura, para Aristóteles, o tempo de queda é diferente, devido ao seu peso. Então eu botei aqui na nossa animação uma bola de boliche que tem aproximadamente 7 quilos e uma bola de tênis que tem 50 gramas. A bola de boliche ela é 140 vezes mais pesada. Então, na concepção do Aristóteles, a bola de boliche ela tem que levar um tempo. A bola de tênis deveria levar um tempo de queda 140 vezes maior que a bola de boliche. Ou seja, se essa bola de boliche leva 0,1 segundos para cair, a bola de tênis vai levar 14 segundos, o que é um absurdo. Né? Então, na concepção do Aristóteles, quanto mais pesado fosse o objeto, mais rápido ele cairia. Então, uma bola de 7 quilos, por ter um peso 140 vezes maior que uma bola de tênis, né, ela tem que cair 140 vezes mais rápido que a bola de tênis. Ou a bola de tênis tem que demorar 140 vezes mais para cair que a bola de boliche, que é mais pesada. Então, essa explicação, né, nada tem a ver com a massa, e a gente prova isso aí pegando duas folhas de papel. Essa folha de papel, né, as duas, elas têm a mesma massa, só que uma você vai amassar. Quando você amassa a folha de papel, você percebe que ela cai mais rápido. E a folha aberta não, ela demora mais para cair, né? Mas elas têm a mesma massa, Aristóteles. E aí? Como é que fica a situação?
o Aristóteles não entendia, né, não compreendia o atrito. Então, o que acontece? Quando você pega a folha de papel aberta, a quantidade de ar embaixo da folha de papel aberta é muito maior do que quando você amassa. Ou seja, aqui o ar vai oferecer mais resistência, o que vai fazer com que esse papel tenha um movimento meio que dançando ao cair. Já a folha amassada, ela já cai mais reto. Por quê? Porque ela tem uma resistência do ar menor. Como vimos, Aristóteles ele se baseava no senso comum. Numa época em que você não tinha microscópio, não tinha telescópio, as explicações eram feitas na observação. Apesar de muitos erros, as teorias de Aristóteles influenciaram por vários anos, vindo a ser substituídos apenas na época da Revolução Científica, com adventos de cientistas como Copérnico, Galileu e Newton. Se você gostou dessa aula, curte, dê o seu joinha. Não esquece de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações dessas aulas. Um grande abraço e até a próxima!